Bom dia, 40º dia dos 40 dias de jejum e oração. E o último devocional da campanha vai ser no texto de Lucas capítulo 11, verso 1 em diante. E a gente vai ver alguns detalhes bem interessantes daquilo que Jesus quis ensinar para os seus discípulos a respeito da oração. Deixa eu ler aqui o texto, a gente vai lendo e vai comentando para a gente poder absorver aqui os princípios da palavra de Deus, tá bom? Certo dia Jesus estava orando em determinado lugar e, tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. Muito interessante ver o modelo que Jesus imprime na vida dos seus discípulos. Essa questão da oração ainda não havia sido trabalhada de maneira direta, né, de maneira intencional, mas o modelo de Jesus, a prática de Jesus, a rotina de oração dele despertou interesse nos seus discípulos para orarem como ele também orava. E aí um dos seus discípulos, depois de um momento de oração, pergunta para Jesus se ele poderia então ensiná-lo a orar, assim como João havia ensinado os seus discípulos também determinadas orações. E é interessante, Jesus então cita um modelo de oração, né? E eu não quero focar muito nessa parte do texto, mas ele fala assim, ó: quando vocês forem orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dai-nos a cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixe cair em tentação. É um resumo daquela oração contida ali no Sermão do Monte. Mas não é essa que é a questão. A questão toda, quando Jesus ensina a orar, é o que vem depois do que ele continua falando aqui para os seus discípulos. Olha só, verso 5. Ele cita aqui uma parábola, ele ensina, ele conta uma parábola, justamente para trazer o princípio que ele gostaria que existisse dentro de uma oração. Não o que você vai pedir, mas como você vai pedir isso para Deus. Ele fala assim no verso 5: suponham que um de vocês tenha um amigo. Pensa aí no seu amigo. E que recorra a ele à meia-noite. Então você tem uma necessidade. Você precisa desse amigo. Você precisa de algo que esse amigo pode te dar. Você sabe que ele tem isso. E você então, no momento de urgência, recorre a esse amigo. E aí o amigo chega para o outro e fala assim, à meia-noite, batendo na porta dele: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. Houve uma situação, uma necessidade que levou aquele amigo a bater, mesmo naquele horário avançado, na porta do seu amigo para pedir algo que ele precisava para atender o seu hóspede. E olha, né, essa questão de hospedar alguém era algo levado muito a sério ali no povo judeu. Por isso, a preocupação dele de oferecer algo para aquele seu hóspede. E olha só, verso 7. E o que estiver dentro, responda: não me incomode, a porta já está fechada e eu e meus filhos já estamos deitados. Olha, já encerramos o expediente. Eu não quero mais me levantar de onde eu estou. Eu lhes digo, no verso 8, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Dá para perceber aqui o princípio, dá para ver aquilo que Jesus está querendo ensinar. Muitas vezes a gente não vai receber as coisas de Deus pelo fato de sermos filhos de Deus, pelo fato de sermos da igreja ou de termos alguma relação, mas ele está falando que a insistência, que a perseverança, que a determinação, que o foco vai ser mais determinante do que a relação que eu tenho com ele. Havia uma amizade entre aquelas duas pessoas, mas na verdade o que fez o amigo que estava dentro de casa deitado se levantar
para atender o pedido do que estava batendo a porta foi a importunação e não a amizade. E é isso que Deus quer ensinar para mim e para você no que diz respeito a pedir as coisas para Ele. E principalmente quando nós pedimos as coisas que estão de acordo com a sua vontade. Jesus ensinou que muitas coisas a gente pede e a gente não recebe porque a gente quer utilizar essas coisas para o nosso deleite pessoal, não é para abençoar vidas. Mas quando Deus fala de capacitação, quando estamos falando de Espírito Santo, quando estamos falando de unção, de poder, Ele quer que você peça, que você o importune. Enquanto você não receber, não pare de pedir. É essa a lição. E olha só que interessante. Aí vem o princípio, verso 9 do capítulo 11 de Lucas. Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado. Olha só, é matemático, é lógico. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Jesus está prometendo, se você pedir eu vou dar, se você bater eu vou abrir, se você procurar você vai encontrar. E aí ele reafirma isso no versículo 10, pois todo o que pede recebe. Olha só, a certeza que você pode ter quando você começa a pedir algo para o Senhor. Todo o que pede recebe. O que busca encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Olha só a certeza, a confirmação, né, do princípio que ele está passando aqui para gente. E aí ele usa aqui, né, ele compara nós, pais humanos, né, que às vezes mesmo sendo maus, damos boas coisas para os nossos filhos. Ele fala exatamente dessa relação aqui com esse nosso Pai Celeste. Qual pai, lá no verso 11, entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. O foco aqui é justamente esse, o Espírito Santo de Deus. E nós estamos falando sobre uma vida cheia do Espírito Santo. Se você quer viver uma vida cheia do Espírito, se você quer ser dirigido pelo Espírito, se você quer viver uma aventura, uma experiência, uma relação profunda com Ele, Jesus está falando, pode me importunar, pode pedir, pode bater, pode procurar, você vai encontrar, vocês me acharão quando me buscarem de todo o vosso coração. Há uma promessa, há uma certeza do cumprimento daquilo que você vai orar, porque você vai orar de acordo com a palavra de Deus. Então ore, a oração é a maneira como você fala com Deus, é a maneira como você pede as coisas para Deus, é a maneira como você conversa com Deus. Através da oração, peça para você ser cheio do Espírito Santo e não aceite nada menos do que aquilo que Ele quer te dar. Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo. Deus deseja que você viva essa nova vida. Deus quer que você seja capacitado. Deus tem planos para a tua vida e nesses planos, né, inclui aí a presença do Espírito Santo te capacitando para testemunhar, para orar, para a leitura da palavra, nos teus relacionamentos. Ele quer usar a tua vida, mas você precisa ser cheio do Espírito. É importante pedir, é importante bater, é importante procurar. Essa é a tua manifestação, é a maneira como você vai dizer para Deus, eu quero isso na minha vida. E se nesse 40º dia você quer isso, peça para o Senhor. Em nome de Jesus, fala, Senhor, eu quero ser cheio do Espírito. Ore hoje, ore amanhã, ore todos os dias até que você receba. E depois que você recebeu, você pede para Deus constantemente ir te enchendo todo dia para que você viva uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Obrigado pela companhia durante esses 40 dias. Que Deus possa ter abençoado ricamente a tua vida. A minha vida foi
profundamente abençoada. Como eu já disse num outro devocional, fui virado do avesso, mas foi um tempo precioso da parte de Deus. E se Deus quiser, a gente volta com mais devocionais, com outras campanhas, né? Aguardando aqui sempre a direção do Espírito Santo de Deus. Que a tua vida, ela mude e que você viva o melhor de Deus. Deus te abençoe.